Irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para fazer um vídeo para os irmãos e é importante esse vídeo porque nós precisamos saber a verdade que foi oculta. Então essas coisas que a gente está fazendo esses vídeos, irmãos, é para descobrir aquilo que cobriram. Então, estou mostrando hoje a Grande África, que é justamente Brasil, México, Estados Unidos, Canadá e a África do Sul. Tudo isso formava a África, a verdadeira África. Então, todos esses países, irmãos, que vocês ouviram agora, formava-se a África, incluindo somente a África do Sul, chamado o Reino do Sul. Então, tudo isso pertencia a Davi, pertenceu a Salomão e pertenceu antes a Abraão, certo? Para que vocês entendam que isso foi oculto de vocês. A verdadeira Terra Santa, aqui onde a primeira Jerusalém, onde vocês sabem que para onde eles vão, eles dão o nome de santo ou de santa. Então, hoje, nós vamos saber aonde ficava a primeira Jerusalém. A África do Sul, meus irmãos, chamada a antiga primeira Jerusalém, então ficava na África do Sul, meus irmãos. Então, nesse vídeo, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção sobre essas coisas que a gente está revelando para os irmãos, porque eles ocultam, eles mudam de lugar, eles mudam tudo, mas sabendo que tudo aqui, quem governa é eles, por enquanto, mas isso tudo que eles ocultam e desmancham e dá outro nome, mas eles deixam rastro. É somente isso que eu quero dizer para vocês. Eles sempre deixam rastro. Então, aqui, quem governava por último, os dois era Davi, e no final era Salomão. Então, depois ficou os filhos e os netos, sempre governando o seu reino. Então, por causa da briga dos dois irmãos, foi necessário fazer a separação de reino. Reino do Sul e Reino do Norte. Então, meus irmãos, quem ficou com o Reino do Sul ganhou melhor, porque o Reino do Sul incluía a África do Sul, Brasil, até o Amazonas, e também ficou com o templo todo de ouro e a capital de Jerusalém. Então, o templo de Salomão, irmãos, era todo de ouro e pedras preciosas em cima de um monte, que quem vinha de longe dava para ver. Então, meus irmãos, o Reino do Norte ficou como capital a Samaria, ou Samária. Então, para que os irmãos possam entender que o Reino do Sul ficou com a Jerusalém, o templo todo de ouro, então ele ganhou mais e ficou, por isso, invejado, cobiçado, mas desobediente ao nosso Pai. Então, para que os irmãos possam entender que ele se chamava Reino de Judá. É um reino de gente preto, todos eram pretos. O Reino do Norte era pessoas mais claras, de pele clara, pele branca, porque Salomão tinha várias mulheres. E seus filhos tinham cores diferentes. Então, para que vocês saibam, a partir de agora, deste minuto, vocês vão saber que terra de Judá, Reino de Judá, era justamente ali na África do Sul, até o Brasil, até o Amazonas, e isso formava o Reino de Judá. Prestando bem atenção a esse vídeo, irmãos, que vocês prestem notando tudo isso,
vocês comecem a saber a verdade que foi oculta, mesmo sabendo que isso não é nosso, né? Não é nosso, mas nós precisamos revelar para outros irmãos aonde ficava determinadas coisas que foi oculta. Então, nesse caso aqui, irmãos, nós revelamos para fazer a vontade do nosso Pai e dar conhecimento e entendimento aos irmãos, certo? Então, essa Jerusalém era, na época começou o período que ela ficou muito cobiçada, que foi dividido por causa da sua riqueza, a sua nobreza era muito grande, e o seu orgulho era demais. Então, o nosso pai falou com Jeremias desde pequeno, certo? Para que vocês entendam que nessa época Jeremias era pequeno. Depois que Salomão morreu, Jeremias morava no Brasil e era criança ainda, certo? Mas o pai dele trabalhava no templo e não podia faltar, certo? E todos os anos, em tempo de festa, ele não podia faltar e eles iam para Jerusalém de pés. E eles iam levando seus jumentos, não tinha cavalo, era jumento, e muita trouxa que eles levavam para passar o tempo de festa lá em Jerusalém. E naquele momento ali que eles passavam para ir para Jerusalém, naquela época, não existia mar Atlântico. Era somente um rio que eles atravessavam ali no Rio Grande do Norte para sair na África do Sul, certo? Então esse rio desaguava no mar, mas não existia mar Atlântico. Somente isso que vocês têm que saber o que foi revelado. E eles iam para passar vários dias lá na África do Sul, que hoje é chamada de África do Sul. Então, eles aproveitavam para visitar outras cidades, Gerbeon, Betânia, Betsaida, viu? E depois eles iam para Jerusalém. Essas cidades, depois que Jerusalém foi destruída, elas também foram destruídas. Tanto Samaria, como Betânia e Betsaida, Gerbeon, tudo isso foi destruído, tá certo, meus irmãos? E aqui eu quero mostrar para vocês estas verdades que foi oculta de vocês. Porque a minha bisavó era africana, mas eu sei muito bem das histórias que eles contavam. Então, aqui, meus irmãos, o templo de Salomão de longe se via. E ainda tem prova no Brasil que realmente era reino de Salomão e de Davi. Porque na Bacia de Guanabara tem um forte que é justamente que era de Davi. Ali ele tem um modelo por fora de cara de cachorro, mas por dentro é uma maravilha. Toda de arco, bem trabalhada, coisas que hoje em dia o pessoal não faz mais esse trabalho em pedra. Certo, meus irmãos? E também tem o rio no Amazonas, chamado Solimões, que é justamente derivado do nome de Salomão. Tem muitas provas aqui no Brasil desse povo, meus irmãos, que esses outros que ocultaram, mas eles sempre deixam rastro. Então, aqui neste vídeo, eu quero dizer para vocês que no momento que em Jerusalém estava naquela época já de Jeremias, com 18 anos, então o nosso pai chamou ele e enviou ele para profetizar em Jerusalém e falar com o rei. Porque assim, meus irmãos, ele disse para Jeremias, ali no Jeremias 13, ali o rei e todo aquele povo eram malditos.
todo o povo estava sendo maldito, amaldiçoado, e eles iriam apodrecer agora, do mesmo jeito que o cinto apodreceu lá no rio. Então, meus irmãos, neste vídeo eu quero dizer para vocês que realmente é muito sério. Quando as pessoas estão adorando madeira, adorando pedra como Deus, e esquecendo o Pai, o Criador, ele toma uma providência, certo? Então foi necessário que o nosso Pai tomasse uma providência e enviou Jeremias ainda para ver se salvava alguns, para ver se eles mudavam de opinião e começavam a acreditar no nosso Pai. Então, irmãos, eles não quiseram ouvir Jeremias. Nenhum dos reis que assentaram naquele trono deram ouvido para Jeremias. Nenhum, meus irmãos, nenhum. Então, para que vocês entendam que hoje em dia está quase desse mesmo jeito. Então, o nosso Pai vai também tomar uma providência sobre esses casos tão difíceis. Então, nesse vídeo aqui também, meus irmãos, eu quero aqui mostrar para vocês, para você ver que Nabucodonosor já tinha tentado invadir várias vezes e até mandou murar a cidade de Jerusalém para ficar não em segurança, mas sim para ficar o povo sem sair de lá. Então, há uns 8 anos, era 20, ele mandou murar ao redor da cidade de Jerusalém e ela ficou murada. O povo, meus irmãos, ficaram sem alimento, sem poder trabalhar, sem poder sair e sem nada entrar na cidade. Mas depois ele colocou outro rei no lugar e as coisas começaram a melhorar por pouco tempo. Então, meus irmãos, na última invasão, ele mesmo mandou quebrar uma parte do muro para poder invadirem Jerusalém. E nesse caso aqui, irmãos, as palavras de Jeremias que falou para o último rei não teve solução. Não teve solução e foi o jeito, o nosso pai permitir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. E nesse caso, irmãos, os caldeus levaram tudo que tinha lá, levaram de ouro e prata e pratos, e levaram o templo de ouro, de pedras preciosas, levaram todo em pedaço para a Babilônia. Então, meus irmãos, em Lamentação, vocês veem também que as pessoas morreram de fome, porque ele só levou os grandes, ele só levou os príncipes que trabalhavam para o rei, aquelas pessoas mais próximas do rei, mas tudo que era de pobre, mais feio, mais humilde, ficou, irmãos, trancado lá, sem ter o que comer, sem ter nada, e a cidade murada, e não tinha quem visitasse mais aquela cidade para levar nenhum pedaço do pão. E muita gente morreu, irmãos. Então, irmãos, naquela época ali, todas as pessoas morreram de fome, e você vê em Jeremias 4, verso 10, para você ver que as mulheres cortavam e comiam seus próprios filhos já mortos, que morriam de fome. Para eles também não morrer de fome, eles comiam seus próprios filhos que já haviam morrido. Então, meus irmãos, nesse tempo, para que vocês saibam que era tudo de ouro, era a cidade mais orgulhosa que existia, tudo foi destruído naquele período, assim? Foi tudo embora em pedaços. Então, a terra ficou vazia. Então, muitos não puderam dar jeito, porque são muitas pessoas ali que morreram de fome. E ninguém pôde dar jeito, e o rei atual não deu ouvido a Jeremias. Meus irmãos, Jeremias passou toda a sua vida ali, falando, profetizando, desde garoto, obedecendo ao nosso pai, para ver se um daqueles reis fazia o povo adorar o pai.
mas infelizmente eles não chegaram a adorar o nosso Pai, certo? Então, meus irmãos, eu quero mostrar aqui também para vocês que todas essas coisas que foram para os caldeus, eles continuaram lá com todos os objetos lá para eles. Então, foi um tipo de roubo que o nosso pai permitiu levar, certo? Então, para que vocês entendam, meus irmãos, que quando o nosso pai permite uma coisa, é porque estava difícil para o nosso pai. Então, o próprio Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, ele queria salvar alguns, certo? Mas que, infelizmente, felizmente, irmãos, não deu certo, certo? Então, nesse vídeo, eu quero até dizer para os irmãos que no próximo vídeo eu vou mostrar algumas coisas mais bem esclarecidas para vocês, porque aqui eu estou só explicando mais ou menos como foi que aconteceu, certo? E mostrando a Grande África e mostrando aonde ficava a primeira Jerusalém e o primeiro templo de Salomão. Então, irmãos, também eu quero mostrar para vocês que todas as coisas que saíram do templo de Salomão, que foi para a Babilônia, lá ficou guardado, meus irmãos, ficou guardado, como se fosse para eles, como se fosse deles, até determinado tempo, tá certo, meus irmãos? Então, hoje, eu pesquisando, descobri mais coisas, e essas coisas eu vou mostrar para vocês, tá certo? Porque vocês, meus irmãos, precisam saber tudo aquilo que foi oculto. Temos que revelar também uns para os outros. Eu estou aqui mostrando para vocês que todas essas verdades foi oculta, mas eles deixaram rastro para a gente descobrir, certo? E quando a África do Sul, meus irmãos, do outro lado, que não é África do Sul, não está incluído nesse vídeo, certo? Então, para que vocês entendam sobre essas coisas, como todas as coisas foram para a Babilônia, aconteceu depois, naquela época, meus irmãos, aconteceu que na Babilônia eles fizeram uma grande festa. Lá foi um neto, ou foi um filho do Nabucodonosor, fez uma grande festa, e lá eles estavam bebendo nas taças que eram do templo de Salomão, certo? Os objetos de ouro e de prata que eles levaram, e nos cálices que eles levaram, que era do templo, e eles estavam bebendo naquele dia, e eles viram uma mão que escrevia na parede, dizendo que o templo, que o reino dele ia ser dividido. Então, eles chamaram Daniel, e Daniel revelou para eles aquelas escritas que estavam na parede, dizendo que o reino deles ia ser dividido naquela noite, certo? Então, antes, ele deu logo a ordem que era para ser devolvido todo o ouro e toda a prata, viu? Tudo que foi levado do templo de Salomão seria devolvido. Só que eles não devolveram para o povo de Judá e nem para a África, mas devolveram para uma terra chamada Siná. E lá eles fizeram um templo também, dizendo que é de Salomão, fizeram um primeiro templo e fizeram uma Jerusalém, viu? E naquela época que o próprio Messias estava aqui, foi essa Jerusalém e foi esse templo que ele disse, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Certo, meus irmãos? Esse templo ali foi feito das coisas roubadas do templo de Salomão. Então, ali o próprio Messias disse, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, e aconteceu que os romanos destruíram aquela Jerusalém,
e aquele templo, então não ficou pedra sobre pedra. E para que vocês entendam o que é que eu quero mostrar aqui para vocês, que essa outra Jerusalém que está aí, já é a terceira, meus irmãos. É esse templo que vai inaugurar, ou se inaugurou, não sei, já é o terceiro templo, meus irmãos. Não é o primeiro e nem o segundo, é o terceiro. Então, meus irmãos, esse outro templo agora, o nosso Pai também vai tomar uma providência muito séria, do mesmo jeito, ou pior, do que o primeiro. Então, nesse caso, meus irmãos, é muito sério. Eu estou deixando esse vídeo para vocês e eu espero que vocês compreendam e prestem bem atenção. Obrigada, meus irmãos. Obrigada.